Boa noite, padaria espiritual, padeiras e padeiros. Estão fazendo muito pão? Feliz que vocês chegaram, que a gente vai hoje ter esse momento. É, Quem vai aparecendo a primeira vez, muito bem-vinda, bem-vindo. Nosso grupo é um grupo aconfessional, que significa que pessoas de qualquer vertente espiritual são muito bem-vindas. Apesar do nosso modo de orar ser cristão, porque Jesus é o mestre, não significa que a gente entende que um jeito é melhor do que o outro, né? No encontro passado, a gente começou uns encontros de oração mais temáticos, ou seja, juntando um pouco o estudo e a leitura com a nossa prática de oração, que é, dentro da nomenclatura mística, né, uma oração de contemplação. Então, a gente, ao invés de fazer o rosário ou repetir algum tipo de oração, nós vamos partilhar do silêncio e hoje especificamente de uma conversa íntima que cada um vai ter com o mestre, entendendo o rosto desse mestre que fala ao seu coração. Para mim, tem um rosto semita, né? Que é o que eu imagino que Jesus era, mas pode ter um rosto budista, pode ter um rosto indígena. Para quem não participou do encontro passado, nós estamos lendo a carta de Paulo aos Filipenses. Então, quem tiver interesse de acompanhar a leitura, pode abrir a Bíblia no Novo Testamento, na carta aos Filipenses, capítulo 3, que é o que nós vamos ler hoje, tá? Então, essa pequena introdução é só para a gente se aclimatar. Muito feliz de ver vários corações que caminham juntos há muitos anos, nessa data especial do solstício de inverno. Então vamos encontrar uma posição que a gente deixe de se preocupar com a câmera ou com qualquer coisa para nos concentrar. Fechamos os nossos olhos, abrimos o nosso coração com toda a sinceridade e com todo o coração. Abri, Senhor, os nossos lábios para bendizer vosso santo nome. Purificai o nosso coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o nosso entendimento e inflamai a nossa vontade, para que possamos rezar digna, atenta e devotamente este ofício. E mereçamos ser atendidos na presença da vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Os povos andinos e todos os povos ligados à terra celebram hoje um momento de morte e ressurreição. Diria até que é o Natal do Hemisfério Sul. E é mesmo. Hoje é uma data muito auspiciosa para que a gente se dê conta daquilo que não podemos mais nos fazer de desentendido ou de desentendida e precisamos oferecer a terra, enterrar para que vire adubo, para que se transforme. São pedaços nossos que não constroem vida, mas que nos mantêm às vezes na estagnação, que dentro desse universo é a própria expressão da morte. Não a morte natural que nos transforma, mas uma ausência de vida, uma ausência de amor, uma ausência de luz, que em nós, seres humanos, se expressa pela falta da consciência. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 3 e do capítulo 4, que nós vamos já começar, e eu peço a vocês, sugiro, né,
que mantenham duas sementes no coração: uma semente para ser enterrada de coisas velhas, ainda que seja cotidiana, ainda que façamos isso 1000 vezes, que hoje façamos com sinceridade e ofereçamos essas coisas velhas para poder olhar para frente. Essa é a primeira semente. E a segunda é que a gente tenha muita sinceridade no momento que nós formos orar, e nós vamos fazer uma oração hoje, que vai ser uma meditação de 20 minutos, com uma excelente trilha sonora, que vocês conversem com toda sinceridade com Deus, com a deusa, não importa o nome, de fato pedindo o que o coração de vocês anseia, pedindo uns pelos outros, pedindo pelos enfermos, pedindo por quem a gente sente que necessita, mas também ouvir do teu coração o que teu coração deseja, né? Essa é a essência do capítulo 3 e 4 que nós vamos ler hoje. Então vamos fazer uma leitura, um breve comentário. Vocês, obviamente, podem contribuir, ligar o microfone quando desejarem contribuir, tá? Vamos lá. Finalmente, irmãos, se alegrem no Senhor. Escrever a vocês as mesmas coisas não me custa e é seguro para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus operários, cuidado com os falsos circuncidados. Os circuncidados somos nós que prestamos culto pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Aliás, eu poderia até confiar na carne se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Paulo está falando aqui sobre a gente seguir as regras. Circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, tive como perda, por amor de Cristo. Mas ainda, tudo considero perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por ele perdi tudo, e tudo tenho como esterco, para ganhar Cristo e ser achado nele. Não tendo como minha justiça aquela que vem da lei, mas aquela pela fé em Cristo, aquela que vem de Deus e se apoia na fé. Para conhecê-lo, conhecer o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição de entre os mortos. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para ver se o alcanço, pois que também já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que eu mesmo tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto, que vem de Deus em Cristo Jesus. Portanto, todos nós que somos perfeitos, entre aspas, tenhamos este sentimento. E se em alguma coisa pensais diferentemente, Deus vos esclarecerá. Entretanto, qualquer que seja o ponto a que chegamos, conservemos o rumo. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois há muitos dos quais muitas vezes vos disse, e agora repito, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Seu fim é a destruição, seu Deus é o ventre, sua glória está no que é vergonhoso, e seus pensamentos no que está sobre a terra. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos ansiosamente como Salvador o Senhor Jesus Cristo, que transfigurará nosso corpo humilhado
conformando ao seu corpo glorioso, pela força que lhe dá poder de submeter a si todas as coisas. O que Paulo está falando? Que ele seguiu as regras. Ele era fariseu. Os fariseus eram aqueles que seguiam todas as regras. E o que é que ele fala? Que ele era irrepreensível, ou seja, não existia nada que ele fizesse errado. Mas que tudo isso que ele fez, para ele foi perda. O que é que isso quer dizer a nós? Quer dizer que não adianta a gente ser santo. Uma vez me disseram, deixa essa cara de santo, santurrão, porque isso só te atrapalha. Te preocupa em ser santo para Deus, não para os teus irmãos. E é tão bonito quando Paulo, imagine, era o mestre de todos eles, lá da prisão fala: estou longe de alcançar, mas olho para diante, não para o passado dele, de fazer tudo certinho e de perder a alma, né? Porque ele, imagina, perseguia as pessoas. Olhar para frente e não se preocupar tanto em entender, Deus esclarecerá. Não se preocupar tanto com o futuro, com o que vai acontecer, porque o que importa é o rumo. Então, o capítulo 3 dos Filipenses fala: não interessa o que tu fez antes. Não interessa a tua opinião sobre o teu estado de vida atual, ou sobre a tua personalidade, ou todas as vezes que tu podia ser boa ou bom e não foi. Não tem a menor importância isso, porque o que interessa é o rumo. E quando a gente tem um rumo certo e o alvo, que eles chamam o alvo de Cristo Jesus, vamos chamar o alvo de amor, vamos chamar o alvo de planeta Terra numa comunidade de nações, vamos chamar o alvo de deixar ser as pessoas como são e amá-las tais como são. Se esse é o teu alvo, olha para ele e caminha, porque a graça e a salvação, nas palavras de Paulo, vem pelo entendimento que Deus nos dá. Vem pela fé e não pelas obras. Quando ele olha para trás, ele diz: tudo fiz de bom e de certo, e isso foi minha perdição. Mas quando Cristo Jesus, que ele chama, puxa ele para si, ele entende. Então eu posso chegar no exemplo do meu mestre, de Cristo. Porque se ele está perto de mim, eu também posso me deslocar em direção a ele. É bem certo que o Deus Criador, Deus Pai, está distante, num lugar inalcançável para nós. Mas Cristo não. Deus feito carne, a tua irmã, o teu irmão, são o teu rumo, o teu alvo. Então, a meditação que eu sugiro que a gente faça hoje, quando a gente for fazer a nossa contemplação, é que a gente comece olhando para si, olhando para a nossa história, para o nosso passado, principalmente para os nossos comportamentos, e entendendo que isso não está diante de nós. Entendendo que isso faz parte da tua memória, mas que não tem a menor importância, porque tu estás vivo agora, e a pergunta é qual o teu alvo e qual é o rumo para o qual tu se encaminha. Paulo estava escrevendo para a comunidade de Filipe. Essa comunidade era uma comunidade que ele amava muitíssimo. E ela estava começando a se dividir. Existiam duas lideranças femininas, né, que era Sintique e Evódia, e elas estavam discordando acerca de como os cristãos deveriam prosseguir. Porque depois que Jesus sobe aos céus, vocês podem imaginar quantos cristianismos surgiram, quantos jeitos e separações, né? Porque o mestre não estava mais presente, ele estava dentro dos corações.
E ele vai se dirigir agora, no capítulo 4 a essa comunidade, falando da importância da unidade e também ensinando a orar e a pedir. Capítulo 4. Assim, irmãos amados e queridos, minha alegria e coroa, permanecei firme no Senhor, ó amados. Exorto Evódia e Sintique a serem unânimes no Senhor, ou seja, deixem de brigar. Rogo também a ti, Císigo, fiel companheiro, que lhes prestes auxílio, porque me ajudaram na luta pelo Evangelho, em companhia de Clemente e dos demais auxiliares meus, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos, que a vossa moderação se torne conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades pela oração e pela súplica, em ação de graças. Então a paz de Deus, que excede toda a compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso, ou que de qualquer modo mereça louvor. O que aprendestes e herdastes, o que ouvistes e observastes em mim, isso praticai. Então, o Deus da paz estará convosco. Eu vou encerrar aqui a leitura porque o restante do capítulo ele está se dirigindo especificamente a orientações específicas para essa comunidade. E eu sinto que isso que ele acaba de falar é talvez o mais valioso dessa carta. Ele fala que a vossa moderação se torne conhecida. Que moderação é essa? O que é que a gente está moderando? Moderar, quando está num debate, moderar o debate é o quê? Fazer com que as duas partes do debate se comuniquem, para que essa comunicação aconteça, seja equilibrada e não uma pessoa falando sobre a outra. Qual é a moderação do cristão? O Papa Francisco dizia que era a gente cuidar da nossa casa comum. Esse outro Papa Leão fala que a gente sair do virtual e olhar para as pessoas cara a cara, porque esse é o contato onde Deus, Cristo, se faz presente. Os dois são tão complementares. A moderação é saber que nós, que estamos gastando esse tempo aqui nesse domingo, para fazer uma leitura, para ouvir uma mensagem, para nos reunir, temos algo a fazer. É ingênuo achar que essa reunião é uma reunião para nos sentirmos bem. Na verdade, existe uma tarefa de moderação, porque ao nosso redor, como vocês mesmos sabem, perto e longe, há uma grande ausência de amor e uma grande ausência de clareza em relação ao rumo que nós estamos dando para a nossa raça. Agora, alguns líderes estavam reunidos decidindo o futuro da humanidade e parece que ninguém fala sobre o que importa. Só um ou outro disse: a gente está aqui decidindo o quê? Se está todo mundo jogando bomba em cima de todo mundo? E não se engane, não é porque a gente é anônimo, desconhecido, que a gente não possa contribuir para esse mundo absurdo que está se implodindo. O que ouvistes e observastes em mim, o que aprendestes e herdastes, isso praticai. Não preciso falar quanto cada uma ou cada um caminhou e quanto aprendeu. E agora não tens nada a dizer, não é?
Obviamente, para essa reunião é chover no molhado, não estou falando nada de novo para vocês. Mas vai haver momentos do nosso cotidiano onde alguém tem que falar de amor, onde alguém tem que se levantar contra alguma injustiça, onde alguém silenciosamente faz uma oração. Passa uma ambulância, abençoa a pessoa que está ali dentro, ou para quem essa ambulância está sendo enviada. Nem sempre precisa falar, ou tocar, ou olhar no olho. Ora, pede, não é pouca coisa. E prestar atenção na qualidade dos nossos pensamentos. Ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso ou que de qualquer modo mereça louvor. Busca no teu coração durante essa oração que a gente vai começar, que já chega de falar tanto, quais são as coisas virtuosas que tu herdaste de Paulo, ainda que a gente não tenha conhecido Paulo, mas Paulo é só um nome. Quantos moderadores existem nesse mundo e vão nos aproximando do que é nobre, justo, belo, virtuoso, ou que de qualquer modo mereça alabança. Alguém tem algo a contribuir que gostaria de trazer antes da gente fazer a nossa meditação? Um testemunho, algo que o coração sente? Fique à vontade. Nós vamos então fazer a nossa meditação. Eu vou colocar uma música que vai demorar uns 18 a 20 minutos para a gente meditar. Gastem alguns minutos no início se livrando conscientemente do peso do passado, ainda que você tenha agido seguindo leis, seguindo instruções, seguindo qualquer tipo de coisa que estava pronta, que tu achava que tinha que realizar. É a fé, é o rumo, é o alvo que te coloca perto de Deus. E então, busca no teu coração o tesouro que herdaste, do que aprendeste, e as coisas dignas de louvor, para que amanhã, quando a luz começa a crescer e vai crescer cada dia mais, até o dia 23 de dezembro, 21, 23, varia um pouco, né, que é o solstício de verão, a gente possa estar aqui junto nesse grupo de oração, celebrando uma grande conversão, uma grande mudança de mentalidade. Não precisamos nos preocupar em entender. O amor ultrapassa esse entendimento. A fé ultrapassa a compreensão. Ao final da nossa meditação, vamos fazer uma oração do Pai Nosso e concluir em silêncio, guardando para nós, para não mexer muito no silêncio. Mas desejo a todas vocês e a todos vocês um maravilhoso Inti Raymi, que vocês floresçam como o milho, como as coisas que morrem e nascem, como as sementes. Que essa noite fria, para quem está aqui no sul do Brasil, seja a noite mais fria, para amanhã ser o dia mais quente, cada vez mais quente, cada vez mais quente. Sejamos unânimes em relação ao rumo, ainda que nas diferenças. É o alvo que importa. A paz de Cristo a vocês. Muito obrigado. Uma boa meditação.
Com muita suavidade, leva a tua mão esquerda ao coração, põe a direita sobre ela e deixa que se forme naturalmente dentro de ti o rosto da gratidão nessa noite de 21 de junho. E rezamos juntos a oração do Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E pedimos a Nossa Senhora, a Mãe Maria, Pachamama, Senhora da vida e da morte, Mãe de Deus, que interceda por toda a humanidade, que interceda junto ao teu Filho pelos governantes, pelos homens e mulheres que têm poder, que interceda pelos descamisados, os que têm fome, os enfermos em hospitais, os velhos, os desamparados, as crianças ingênuas, frágeis, inocentes, os encarcerados, os solitários, os deprimidos e principalmente aqueles que perderam a fé e o rumo. Intercede por todos nós. Te suplicamos, Mãe Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora, e oramos juntos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Unimos nossas mãos em prece diante do peito, deixamos que os olhos se abram e nos cumprimentamos. Om Gurudeva. Bendiciones. Dios les bendiga. Gracias, gracias, gracias. Urpichai. Beijo, Tinta.